Tema 5 da série Nisto Cremos, intitulado como A Voz que eu escuto quando vou pecar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. O Espírito Santo é uma doutrina que divide opiniões entre várias denominações religiosas. Um tema muito amplo, discutido por vários séculos e até os dias atuais, não se há um pensamento uniforme sobre a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo é uma pessoa ou apenas uma força que faz parte de Deus? Muitos alegam que a doutrina do Espírito Santo teve origem com a Igreja de Roma, mas a realidade é que a verdade, a luz divina, ela é progressiva. As Escrituras Sagradas afirmam que o Espírito Santo, e isso vamos deixar abaixo na descrição do vídeo, todos esses versos, onde diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, Criador, a verdade, Senhor da Igreja, aquele que dá vida, santificador, aquele que habita nos fiéis, santo, fonte de poder, autor do novo nascimento, distribuidor dos dons espirituais, conhecedor do coração do homem, conhecedor do futuro, salvador, sábio, enfim, ele é Deus. Atos 5, versos 3 e 4. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é um ser com razão, emoção e vontade própria. João 14, verso 26 é dito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. Nesses dois versos, demonstram claramente que o Espírito Santo é sim um ser com vontade própria. Podemos ver também a seguir como o Espírito Santo atua e é tratado como uma pessoa. Ele ensina, João 14, verso 26, Lucas 12, 12. Ele testifica, João 15, 26, Romanos 8, 16, primeira carta de Pedro 1, verso 11. Ele convence, João 16, verso 8. Ele guia, como lemos em João 16, verso 13. Ele ouve, também João 16, verso 13. Ele fala, também João 16, verso 13. E Atos 8, 29 e 13, verso 2. Revela, 1 Coríntios 2, 10. Inspira, 2 Pedro 1, 21. Chama, Atos 13, verso 2. Atos 20, verso 28. Envia, Isaías 48, verso 16. E Atos 13, verso 4. Concede dons, 1 Coríntios 12, versos 7 a 11, proíbe, Atos 16, versos 6 e 8, e intercede, Romanos 8, versos 26 e 27. O Espírito Santo ele é tratado na Bíblia como uma pessoa. As pessoas podem mentir para ele, Atos 5, verso 3, como foi no caso de Ananias e Safira, podem tentar-lhe, podem resistir-lhe, Atos 5, 9 e Atos 7, 51, entristecer-lhe. Esse verso é importante lermos, né? Efésios 4, verso 30. É dito: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como pode você entristecer uma força? Ele também pode ser ofendido, Hebreus 10, 29. Pode ser invocado, Ezequiel 37, verso 9. E podem também blasfemar contra ele. Esse verso também vamos ler. Está em Mateus 12, no verso 31. O Senhor Jesus disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Como é que pode então alguém blasfemar contra uma força? Muitos colocam o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Só que a Bíblia é muito clara sobre isso. Mas como é de costume, os religiosos atuais só querem o que convém. Primeira carta a Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Existem lutas diárias entre o espírito e a carne em nossas vidas. Escutamos sua voz quando estamos prestes a cometer algo que fere nosso relacionamento com Deus. A carne é fraca e temos a tendência ao pecado. Essa luta contra o mal não conseguimos vencer sozinhos, necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Assim como o cachorro, como numa parábola do cachorro, qual seria o cachorro mais forte, né? O preto ou o branco? Seria aquele que, obviamente, você o alimenta melhor. Então, assim é com o Espírito Santo. Devemos ser alimentados diariamente por Ele, para que possamos vencer a tentação da carne e deixar assim a nossa natureza pecaminosa, por assim dizer, morrer de fome. Entre inúmeros pecados, existe o adultério. Um homem casado por natureza carnal ao ver uma mulher no trabalho, na rua, caminhando ou até mesmo na igreja, sente atração e muitas vezes é impossível evitar os olhares. Mas se ele estiver bem alimentado do Espírito Santo, a formosa mulher é apenas uma simples mulher. Você não pode evitar que os pássaros voem em sua cabeça, mas pode evitar que façam ninhos. Agora, como pode alguém blasfemar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo ele não se retira de nossas vidas na primeira desobediência que cometemos. Se assim o fizesse, ninguém se salvaria. Ele tem paciência e permanece até o momento que existe esperança. Ele se entristece quando questionamos sua autoridade, mas até o dia que decidimos rejeitá-lo e o dia que tampamos os nossos ouvidos à sua voz, ele permanece com esperança de chegar ao controle de nossas vidas. Saul, rei de Israel, quando aceitou o chamado de Deus para ser rei, recebeu o Espírito Santo, que transformou seu coração. O Espírito Santo veio sobre Saul pelo menos uma vez mais, na primeira carta de Samuel, capítulo 11, verso 6. Mas Saul começou a seguir suas próprias inclinações em lugar do que o Espírito Santo indicava. Saul se afastou do Espírito Santo definitivamente. 1 Samuel 16, verso 14. Então veja, uma família, por exemplo, quando sai do campo onde viveu praticamente toda a vida e vem para a cidade, estranha o barulho e a agitação, pois não estão acostumados com o trânsito e outras coisas mais. O barulho parece ser insuportável para esta família, muitas vezes não os deixa dormir. Mas o tempo vai passando e eles começam a ignorar os barulhos, seus ouvidos começam a acostumar tanto com o ruído que chega um dia que não mais incomoda, parece nem mais escutá-los. Assim como aconteceu com Saul, acontece com muitas pessoas hoje. Muitos ignoram a voz do Espírito Santo e chega um dia em que não mais o escutam. Quem não escuta não se arrepende e assim se perde pelo pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é imperdoável se Deus perdoa a todos? É imperdoável porque para Deus perdoar necessita arrependimento, e não vai haver porque o indivíduo não escuta mais a voz do Espírito Santo. Concluindo, portanto, o Espírito Santo sempre estará disposto a nos ajudar a enfrentar as nossas tentações. Ele foi mandado por Jesus para que não estejamos sozinhos. João 14, verso 16. Ele que nos guia a toda a verdade, nos dá alegria e nos fortalece. No próximo tema, a criação contra as teorias problemáticas, né? Como, por exemplo, a teoria da evolução. Na descrição do vídeo, lembrando, vamos deixar os versos bíblicos, alguns versos bíblicos que mostram a onipotência, a onisciência, a onipresença do Espírito Santo, entre outras características dele.
como conhecedor do futuro, como Deus, como um ser divino. Para encerrar, Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não rejeite o apelo do Espírito Santo na tua vida. Entregue tua vida a Jesus enquanto é tempo. Amém.